Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar. E hoje estamos estreando aqui uma minissérie que vai dar o que falar. Vai mesmo. Pô, com uma mega convidada, a gente já apresenta para vocês, mas de um lado temos aqui, Briela, uma geração emergente, repleta de inovação, flexibilidade e uma mentalidade desafiadora. E do outro lado, temos uma geração com vasta experiência, muito conhecimento aplicado e talvez uma abordagem mais tradicional para resolver os problemas que surgem no ambiente de trabalho. Então, aqui o nosso objetivo hoje é debater sobre esses temas que surgem a partir do encontro dessas duas gerações no ambiente de trabalho, para a gente achar como a gente pode potencializar esse encontro para achar uma melhor solução, o melhor caminho fora desses problemas. Eu sou o Miguel, turma, tenho 23 anos e sou estudante de administração na Link School of Business. Eu sou a Briela Azevedo, tenho 24 anos e sou especialista de marketing digital. Boa. E hoje estamos aqui com a... Ana Tomazelli! Vamos. Coisa boa, turma. A viralizada, a subcelebridade, a famosa, que agora ganha livros. Eu falei para meus filhos a vida inteira que eu só queria ficar famosa na internet para ganhar livro. Boa. Esse dia chegou, fiz meu nome, tá certo? Exato. Eu sou a Ana Tomazelli, vou falar para essa câmera aqui para o Eric ficar feliz. Eu sou a Ana Tomazelli, uma jornalista de formação, executiva internacional de recursos humanos, que virou psicanalista, fundadora de ONG e pesquisadora em ciência da religião pela PUC de São Paulo. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos. Hoje a gente não vai falar sobre isso, mas fica aqui já, ó, põe na lista aí dos podcasts que a gente vai conversar. Pra gente falar de relacionamento também pode funcionar demais. Exato. Tô muito feliz porque a nossa vida mudou um pouquinho, né? Demais, Ana. A gente, pra quem não tá entendendo, a gente gravou um episódio no nosso conteúdo tradicional dentro do Pode Sonhar, onde a gente sempre conversa com empreendedores e empreendedoras. Fizemos um corte, vários cortes de sucesso, né, Ana? Nas redes sociais a gente divulgou do episódio com a Ana, falando sobre saúde mental, gerações também, vários desempenharam bem acima da média do Pode Sonhar. Mais um, especialmente, bateu 9,5 milhões de visualizações no Instagram e desde então a gente tem crescido pra caramba. A Ana tem crescido pra caramba também. Diz ela que a vida dela mudou de cabeça, virou de ponta cabeça desde então. E a gente falou, pô, por que não gravar um conteúdo sobre isso? Um conteúdo falando desse encontro das gerações que as pessoas querem ouvir sobre isso. Então as pessoas já estão vendo aí a audiência no título desse episódio. Trabalho presencial versus home office. E aí, Ana? Trabalho presencial faz sentido? Ai, faz sentido pra quem, né? Boa. Eu acho que a gente precisa sempre começar com essa pergunta. Faz sentido pra quem? De quem a gente tá falando? Porque, bom, eu tenho 42 anos, eu acho que é importante dizer, a gente tá gravando esse episódio no começo de 24, então, em março de 2024, Exato. Faço 43 em setembro e faço parte de uma geração que foi muito criada pro crachá, pra poupança de banco público, né, e pra permanecer, para ter estabilidade, para olhar uma carteira assinada e tudo mais. Então, a minha geração só conhece o presencial. Então, se você fizer essa pergunta para a minha geração, faz todo sentido. Faz todo. Pra gente faz todo sentido, porque o alfabeto que a gente conhece, a língua que a gente fala, é sobre a presença. Então, a gente não foi criado para existir em mais de um espaço ao mesmo tempo. Acho que esse é o fundamental do entendimento. Nós crescemos, nós somos, então, migrantes digitais, né? Meu primeiro telefone, eu tinha ali quase 20 anos, internet mesmo foi um pouco depois, e com esse boom é relativamente recente, se a gente pensar do ponto de vista de processo histórico. Vocês nascem no Orkut, né? Vocês nascem numa comunidade odeio segunda-feira. Entendeu? Vocês nascem compartilhando foto. Então, tem uma coisa, eu tava contando uma coisa aqui pra Briela antes, né? Eu fui, digamos assim, dançarina de axé em lugares famosos, né? Enfim, na virada do milênio. E as pessoas, às vezes, dizem, não, então eu vou procurar um vídeo, não é possível que não tenha um vídeo seu dançando e tudo. E eu digo, não tem, porque a minha juventude foi a última juventude preservada do registro. Isso faz muita diferença quando a gente pensa em trabalho. Porque pra gente, não existe muito existir
em lugares diferentes ao mesmo tempo, que é isso que o digital entrega. Então, para minha geração, Miguel, faz todo sentido o trabalho presencial. Essa é a briga que a gente está vendo agora, porque os donos de empresa, em geral, são da minha geração e estão pedindo para todo mundo voltar para o escritório. Agora, eu queria saber se para vocês faz sentido. Boa, exato, Ana. Olha que interessante. Você falou que a sua geração não está acostumada com home office, porque vocês aprenderam a trabalhar no presencial dessa forma e é assim que as coisas aconteceram. Mas será que alguém já aprendeu a trabalhar no home office? Eu fico me questionando. Há quanto tempo existe, de fato, um home office que a pessoa se perpetuou ali por um grande período de tempo trabalhando full time no home office? Talvez o mundo não tenha evidências de que é um estilo de trabalho, quem sabe, sustentável. O que vocês acham, turma, sobre isso? Eu não sei se existem pessoas trabalhando igual existe no presencial, há décadas trabalhando presencialmente, indo para o escritório e tal. Que evidência a gente tem disso do home office? Porque traz impacto, né? A pandemia mostrou pra gente pessoas que ficam dentro de casa, sentindo falta do contato presencial, a questão de saúde mental que surgiu muito, ficou muito mais em pauta na pandemia, de pessoas que ficaram reclusas em casas, com pouco contato com outras pessoas. Então, acho que talvez as pessoas defendem muito o home office, a nossa geração nisso, mas será que elas sabem das evidências de longo prazo? Como é que é isso no longo prazo? Talvez ninguém saiba ainda. Acho que esse é o ponto, né? A gente não sabe ainda o que vai ser, mas se a gente não fizer, a gente não aprende. Né? Que nem o trabalho presencial, também foi adaptado durante o tempo, né? Forma de trabalho, de condução, e agora a gente está nesse momento de será que funciona e como fazer funcionar? Porque as empresas, vai lá, faz um home office, mas ninguém explica o como. Será que você tem que ter um ambiente preparado? Será que você tem que ter um sistema? Como que você pode fazer também? Eu acho que existem os dois pontos, tanto o interesse da empresa, fazer com que funcione, por N fatores até econômicos, quanto também dos colaboradores, né? De como que a gente conduz isso de uma melhor forma, para ter melhor performance também. Eu já disse que eu amo vocês hoje. Nós também. Eu amo vocês hoje, porque essa reflexão ela é tão potente pelo seguinte. Eu acho que sim, a gente tem experiências muito particularizadas de home office. Tem gente que já há algum tempo, principalmente as pessoas que se dedicaram à profissão da tecnologia. Então, sim, eu acho que essas pessoas vêm aí há uns 30 anos, mas também não muito mais do que isso, há uns 30 anos nessa experiência particularizada de home office. E aí, eu queria muito fazer um parênteses para determinar o que é uma experiência de home office. Boa. Legal. Porque o que a gente teve na pandemia não foi uma experiência de home office, foi uma experiência de confinamento e cativeiro. Não foi home office. A gente está inventando, de fato, o home office coletivizado, a experiência coletiva e social de trabalho remoto agora. Principalmente porque agora também a gente tem as ferramentas para isso, e antes a gente não tinha. Então, o que a gente pode chamar de home office? Então, é quando você vai desenvolver a sua atividade laboral num espaço que é doméstico. Então, a gente está falando de uma expressão em inglês que junta casa com escritório. Então, você tem a sua experiência de trabalho dentro de um espaço doméstico, o que já bagunça um monte de coisa, principalmente para as mulheres, que absorvem a economia do cuidado. Então, é trabalho doméstico, é cuidado com criança, é cuidado com pessoas idosas, é cuidado com pessoas doentes, é regar a planta, é o pet, é tudo junto. E muitas vezes num espaço que não foi preparado para isso. A nossa arquitetura não é preparada para isso. A gente não tem espaços dedicados para o trabalho dentro de casa. Principalmente quando a gente começa uma experiência de moradia em estúdios de 30 metros quadrados em São Paulo. Sim. Então, como é que você organiza os espaços dentro de um espaço tão pequeno? Então, a primeira coisa é essa. A gente tem, portanto, nos últimos 30 anos, algumas experiências mais particulares que não podem falar sobre o todo, tá certo? E aí, nesses últimos 30 anos, a gente tem, então, a melhora da qualidade da internet, infraestrutura mesmo, né? Boa. Então, a melhora da qualidade da internet, a melhora dos computadores, os servidores, as fibra óticas, os satélites e assim por diante. Tudo aconteceu muito rápido e aí, pum, pandemia. Muito bem. O que acontece na pandemia? Na pandemia acontece uma coisa muito interessante, porque no capitalismo, assim, não dá até ter que dar, né? Eu vi empresas virando remoto em 15 dias. Empresas que se recusaram a fazer experiências de trabalho híbrido por 20 anos. Olha só.
eu tive essa experiência, eu acompanhei essas experiências. Então, no capitalismo, não dá até ter que dar. Até ter que dar, isso é interessante mesmo. Porque se você não fizer isso significar a sua morte, sim, aí você tem que fazer. Você tá disposto a fazer tudo para funcionar. Entende? E se você tem alguma perspectiva de ser empresas pequenas, empresas grandes ou, tipo, geral? Eu vi empresas grandes fazendo isso, também por conta de ter lastro e dinheiro para poder adaptar toda a estrutura, a princípio disponibilizando os equipamentos mais móveis para os profissionais e até mesmo cadeira, mesa e etc, porque algumas empresas foram um pouco mais atentas a isso, nesse sentido. E as pequenas, em geral, elas ficaram muito num lugar de eu preciso fazer, mas eu não tenho dinheiro para isso. E aí o que eu observei e o que eu acompanhei é que os equipamentos e os recursos dos profissionais entraram na história. Boa. Então, o telefone da pessoa, o computador da pessoa, a internet da pessoa, a cadeira. Então, muitas vezes era na mesa do jantar, aí tinha que tirar. Quer dizer, como é que você organiza uma experiência de trabalho com tanto vai e vem e com tanta instabilidade desse jeito? E uma coisa que só depois de um tempo a gente começou a discutir foi a questão auditiva. Foi a questão sonora. Então, quantas reuniões a gente não fez com o cachorro do vizinho, o carro do gás, o ovo, a pamonha? Entende? Clássicos. 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 Né? O clássico do seu microfone tá fechado. É, Não pode abrir. Até hoje. Até hoje, 17 anos de pandemia, a gente tá falando, você tá no mudo, senhora. Entende? Então, assim, e aí, isso que vocês falam é muito importante, porque as ferramentas também precisaram se adaptar. E eu, vou dar um exemplo meu agora, né? Eu tive pouca dificuldade, em geral, na pandemia. Mas eu tive uma, que até hoje ela persiste, que foi, assim, uma saturação e uma sobrecarga do volume de ferramentas que me davam para eu trabalhar. Então, era assim, tinha lugar que usava o Notion com o Slack. Tinha lugar que era o Discord com um escritório virtual X. Tinha um lugar que era Zoom com Trello. Assim, uma loucura. Uma loucura, entende? E aí, eu já não sabia, porque eu gosto de pensar os espaços digitais como espaços físicos. Boa, como isso territórios. Então, quando eu vou entrar no LinkedIn, o LinkedIn é o meu escritório da Faria Lima. Aí eu sento, eu abro o LinkedIn, eu cheguei no meu escritório da Faria Lima. O Instagram é meu escritório da Vila Madalena. Né? Sentido. Boa. Então. Posso fazer assim uma coisa Rio de Janeiro, uma coisa meio Barra da Tijuca com Pra quem é Ipanema? de São Paulo, Uma coisa Boa. meio Barra da Tijuca com Ipanema, sabe? Uma coisa assim. Então, basicamente para dizer que os espaços digitais têm um espaço que é mais sério e que, portanto, o nosso comportamento se adapta, a nossa linguagem se adapta, a nossa semiótica inteira se adapta. E tem lugares que são um pouco mais informais e um pouco mais soltos nesse sentido. Para mim, o grande lance do home office tem a ver com essas 3 coisas que eu vou resumir agora. Primeiro, é a organização de fato do espaço físico e do tempo, porque só para terminar a conceituação de home office é quando você tem essa sua atividade laboral no espaço doméstico, mas você vive a sua vida normalmente. Então, você tem o horário da academia, você vai pra academia. Você tem o horário do futebol, sei lá, do quê, da igreja, com os filhos, vai passear com o cachorro, etc. Você vive uma vida normal, você só deslocou o espaço. Essa é a experiência fundamental do home office, tá? Eu acho que as pessoas não conhecem, Ana, Exatamente. o que é o conceito de home office. Eu acho que as pessoas... A discussão aqui, muito do que surge de temas quentes, polêmicos sobre esse tema de trabalho presencial versus home office, é porque as pessoas fazem boas práticas do que o home office se tornou. Porque se fosse na definição, igual você está falando, Ana, talvez metade das discussões não existiriam. Mas é que as pessoas entendem que vem a oportunidade. Eu conheço pessoas que viram home office, trabalham em uma grande empresa listada na Bolsa Brasileira, em um emprego 100% home office, e veem isso como uma oportunidade de ganharem mais dinheiro ao aplicarem para uma outra vaga e conseguirem conciliar trabalhos. Então, você vê que vários dos problemas que surgem são porque eles fogem da definição original.
de home office. Ana, calma, não me esculacha. Não vou desculachar. O Miguel tá jogando um tanque de gasolina nesse assunto. Mas tudo surge, eu acho que eu gostei porque você trouxe a definição de home office. E a gente tem que partir, eu acho que é até bom, a gente tá aprendendo muito nessa minissérie, a gente partir da definição das coisas, porque as pessoas não entendem o que é a definição. Claro. Home office não é pra ter 3 empregos, gente. Exato, velho. A definição de home office não é essa. Exato. E aí isso é muito perigoso também do ponto de vista de ética mesmo, de comportamento ético e de honestidade, entende? Porque a depender do seu contrato... Até tirei o óculos, você viu que eu fiquei emocionada. Falei, agora esse tanque de gasolina aqui nesse assunto, porque... Sim, e daí também eu acho que a gente pode, em algum momento, talvez não hoje, discutir a pirâmide social. Claro. Então, de fato, eu acho que quando a gente fala, e saiu até uma matéria recentemente dizendo o quanto o trabalho remoto para as mulheres é muito interessante, principalmente por conta de toda a economia do cuidado, tá certo? Tá. O que pode ser um tiro no pé, porque perpetua a ideia de que a obrigação é nossa. Então, se facilita a nossa vida, perpetua a ideia de que a obrigação ainda é nossa. Aí não muda nada, são 2 empregos da mesma forma. E aí quem tá fora, quem vai trabalhar fora. Então, se existe um masculino em casa que vai trabalhar fora e eu sou o feminino que fica dentro, ele chega em casa e ele espera o quê? Entende? Então, isso também precisa tomar muito cuidado, mas na realidade de mulheres que são sozinhas, de fato, isso pode proporcionar outras oportunidades e aí sim, ao conjugar trabalhos, vamos chamar dessa forma, principalmente porque os modelos de trabalho desde 2018 são diferentes. E aí, esse é um outro forninho que a gente vai empurrar mais pra frente na minissérie, porque eu falei isso ontem numa aula que eu dei do meu MBA, eu falei o seguinte, o que me incomoda quando se fala mal do jovem também é não lembrar que vocês crescem no mundo com muito menos garantias do que a gente. A gente cresce num mundo em que uma carteira assinada garantia um fundo que tem o nome de quê? De garantia. Fundo de garantia por tempo de serviço, de 1943, que é a época da CLT. A gente vivia num mundo em que tinha uma previdência que estava lá. Exato. Então, recolhia INSS, tem aposentadoria. E uma terceira coisinha chamada seguro-desemprego. Quantas pessoas não entraram na minha sala pedindo para fazer acordo para pegar seguro-desemprego? Da minha geração. E aí a gente tem um redesenho nos modelos de trabalho que tira... E aí eu não tô dizendo se é melhor ou se é pior, tá? Essa conversa vai ficar para depois. Que tira de vocês uma série de garantias e de brinde, sabe o que vocês ganharam? Um planeta para consertar, que a gente estragou. Então vocês não têm a garantia laboral, vocês não têm a garantia das instituições públicas, que estão ruídas. Um beijo para minha geração. E vocês não têm a garantia ambiental. Tá fácil ser vocês? E é isso que a minha geração não pensa. Boa. E aí a gente tá querendo dizer pra vocês jovem como é que conserta. Árvore, né? Jovem não dá em árvore, gente. Jovem não dá em árvore. Vamos, né? E mesmo que desce, o fruto também não cai muito longe do pé, tá certo? Então, esse entendimento, o que me parece um papo de doido... é que a gente tá querendo dizer pra vocês como é que vocês consertam um problema que foi a gente que produziu. Do nosso jeito a gente quer que vocês resolvam. Exato. Aí você fala, gente, isso aqui não tá bom, não tá fazendo sentido. Entende? Então, a experiência de home office, na minha visão, ela não existe ainda. A gente está construindo ela a partir também das ferramentas e etc. Então, para mim, tem essas 3 coisas só para a gente fechar essa parte. Então, a primeira coisa é como é que você organiza o espaço físico e todas as camadas de trabalho que existem ali. Principalmente com as distinções de gênero. E os papéis sociais atribuídos ao gênero, vou falar só do binário, tá? Homem cis, mulher cis, que é o que a gente chama de condição original da opressão, né? Então, é nesse vai e vem, é nesse vetor que tensiona bastante. E aí, as outras opressões, claro, raça vem antes, mas quando a gente fala de gênero, é aqui que tá o problema fundamental. Então, a primeira coisa é como é que você organiza o seu espaço físico. Isso inclui recurso, equipamento, dinheiro, estrutura. Porque será que a internet tem a mesma qualidade na periferia de São Paulo do que ela tem na Faria Lima? Ou nos Jardins? Ou no Jardim Europa? Ou na Avenida Paulista? Eu duvido. Entende? Então, a gente também fica pedindo coisas que não são possíveis de serem entregues. Então, a primeira coisa,
espaço e camadas de trabalho. A segunda coisa são os espaços digitais. Então, quando a gente fala de ferramenta, quando a gente fala de como é que a gente... Eu sou a garota Zoom. Eu vou falar porque, enfim, Zoom, se quiser patrocinar a gente também tá ótimo. Eu só sou bonita no Zoom, eu só sei mexer no Zoom. Você me põe em outra plataforma, eu fico perdida. Entende? Porque é isso, é espaço físico mesmo. Polêmico. Inclusive, o Zoom voltou 100% trabalho presencial. Pô, Sabia nossa! Ó, o Ironia. Sabia disso? Miguel tá só assim, Sabia ó. disso? Pô, dado interessante. Não No é mínimo interessante, indício. mas No mínimo contraditório. Não Bem é um contraditório. contrassenso? É. Não é um Boa. contrassenso. É, exato. Entende? Então, nesse sentido, a gente precisa começar a entender os aspectos de território digital. Sim. E pra mim, a terceira coisa que junta com esse forninho aqui... Vou jogar gasolina na A terceira coisa. coisa tem um Patrocínio da Shell. livro, tem um livro de uma autora indiana que eu gosto muito, que é o Linguagem Corporal Digital. Então, o Linguagem Corporal, né, Linguagem do Corpo, enfim, é um livro famoso da década de 70, que vai ensinar a gente a ler a comunicação não verbal, que é responsável por 70% da nossa comunicação, o que se perde muito no digital. Perde. Porque no digital, quando abrem a câmera, essa é outra conversa pra gente ter depois. Essa é outra. Quando abrem a câmera, tem só esse pedacinho aqui, né? Uhum. Eu, inclusive, vou fazer uma piadinha rapidinho. Eu tenho uma sugestão de bloquinho de carnaval pro ano que vem, que é a reunião do Zoom. A gente vem de camisa pra cima e de calcinha pra baixo. Excelente. Entendeu? Esse Que é um é clássico. isso, né? Uma coisa meio Jornal Nacional, É. uma coisa meio reunião do Zoom. Fica aí essa ideia, viu? Pra quem quiser engajar no bloquinho de carnaval no que vem. Mas a terceira coisa, essa autora indiana, ela vai dizer o seguinte: ler é o novo escutar. Escrever é o novo falar. Então ela vai dando, ela é bem roteirizada, ela vai dando uma série de exemplos que vão dizendo, que vão mostrando pra gente como é que a gente se perde no meio do caminho. Tá. Às vezes você escreve uma coisa com um ponto de exclamação, a pessoa que é ansiosa, vamos lembrar que pela OMS o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 24,6 milhões de pessoas manifestando sintomas de transtornos ansiosos. Essas pessoas estão onde? Estão na praia? Uhum. Ou elas estão nas empresas? Ou elas É. estão trabalhando? Entende? Exato. Então, comunicação. Quando a gente olha para essas três coisas, eu acho que, respondendo a sua pergunta que você fez 3 horas atrás, isso tá longe de acabar. É. Essa guerra tá longe de acabar. A gente tá inventando um jeito de existir e inventando um jeito de trabalhar do pior jeito possível, que é sem ouvir vocês. Perfeito. Pra mim, Então, esse é o resumo problema. dos 3 pontos, Ana, como é que é? Espaço físico e camadas de tarefas, espaços digitais e ferramentas e toda a parte de comunicação e interação. Porque a minha geração não sabe fazer isso. Tá. Ninguém sabe, na verdade. A minha geração menos ainda porque é letrada em um Uhum, alfabeto exato. diferente, que é Sim, sair de diferente. casa. E quando você sai de casa e vai para um escritório, olha que imagem boa. Você tem tempo de se tornar o escritório. Muda de caixinha. Você tem tempo, você tem todo o processo de acordar, se trocar, tomar entendi, café. verdade. Você entra no carro, no transporte público, etc. E você vai para um lugar. É. Você se torna aquele lugar. Você se Às vezes torna. na força do ódio, do ranço. Aham. Você se torna um lugar raivoso, mas você se torna um lugar. Exato. Quando você tá em casa, você não tem esse tempo Não da tem, virada é. de chave. Impressionante. E é muito engraçado, que é uma frase até que meu pai sempre fala, né? Que quando ele vai pro trabalho, coloca a capa do super-herói. Então ele se monta, se prepara para aquela personalidade que vai dar no trabalho. É E mesmo? depois que ele sai, é outra personalidade. E eu vejo que a nossa geração, ela já não tem tanto isso. É meio que uma mistura, assim. A gente é a mesma caixinha, tudo junto misturado. Dorme com a capa, toma banho com a capa. capa. Uma loucura. A capa tá, não tá. É uma loucura. Mas é um desafio mesmo, cara. Ainda mais eu acho que, como empreendedor, eu acho que você tem que aprender a colocar. A gente brinca muito de colocar o boné, um boné de, pô, tô na função aqui de tomador de decisão, pensar na estratégia, tira o boné, coloca o boné da operação, de executar, coloca a mão na massa. E eu acho que o home office é muito isso também. As pessoas, às vezes, têm que se preparar. Pô, tô entrando numa reunião aqui, assim, tenho que me preparar para ela, tenho que entender que eu tô aqui com o cliente, logo depois você encaixa você termina, né? Que o pessoal no home office é das
pô, das 15 às 16 uma reunião, já joga a outra às 16. No presencial, cara, você vai encontrar alguém, impossível. Então, às vezes, você tem que trocar muito rapidamente esse chapéu e é realmente um treino, né? Principalmente quem conjuga trabalho. Então, no meu caso, eu sou mentora de executivos, faço RH, Imagino, tenho a pra você ONG, ainda sou mais. pesquisadora. Então, a chave que vira é uma chave, inclusive, de postura. De postura. Total. A postura acadêmica é diferente quando eu preciso consertar um executivo. Entendeu? Nossa, demais. Ela é muito diferente. Mas agora, eu queria virar esse jogo aqui. Boa. Eu trouxe meu galão de gasolina. Fechado. Legal. Boa, boa. Da Boa. Malévola. Boa. Eu tenho uma pergunta pra vocês, porque nessa coisa do remoto, Tô ficando né? tenso, tô ficando tenso. Essa coisa do remoto, né? Então, trabalho remoto é melhor. Porque eu acho que de uma forma resumida, tem um tensionamento que é a minha geração quer voltar para o presencial e nós ainda somos os donos das pequenas e médias empresas que Sim. compõem 93,4% desse país. Boa. Tá certo? E empresa de dono é empresa de dono, manda o dono, não concorda, faz a sua empresa. É meio isso, né? Tá. É rápido assim, uma matemática básica. Mas vocês, por outro lado, até porque já experimentaram outros modelos e têm as ferramentas e os recursos, dizem não, a gente quer meio... Cara, quero trabalhar de onde eu quiser e tudo mais. Porque daí o conceito de home office, Anywhere. ele alarga. Isso, eu ia falar o anywhere office, né? Assim, Anywhere então, office. o conceito de home office, ele já não é suficiente pra vocês. Então, o meu galão de gasolina agora é o seguinte. Pensei agora, hein, Eric? Presta atenção. Meu galão de gasolina é o seguinte. O que é que vocês pensam sobre essa febre dos nômades digitais? Boa. Quer começar, Briana? Ai, que linda a Eu cara tenho- da Briela, foi ótima. Tá, tirando algumas opiniões particulares sobre Não, o não, tema. não, 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 Miguel, eu não acho- deixa. É verdade. Não, tá bom. Solta aí. Eu acho que assim, primeiro que tá muito glamouroso essa história, né? A gente glamorizou muito na rede social, então é mostrado que é uma coisa linda, que é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa fácil, que todo mundo faz, e na minha opinião isso não existe, né? Porque é uma coisa nova. Boa. Né? Na Europa você pode ter visto de trabalho de nômade, isso é muito bacana, em vários outros lugares também, então isso ajuda. Mas também ser nômade digital também é como se você fosse um empreendedor, né? Você está assumindo uma responsabilidade como uma empresa. Então, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer tudo bonitinho, eu tenho outras questões para resolver. Eu acho que sai um pouco da questão de, eu estou trabalhando de home office e eu sou contratado de uma empresa para uma autorresponsabilidade muito maior. Tem que ter esse sentimento. Vocês estão pedindo pra ela chegar mais perto do microfone? Né? Boa, boa. Eu sempre falo baixinho. Um dia eu vou tomar jeito, prometo. Ela tá muito fofinha. Eu vou treinar essa menina pra ser menos fofinha. Ai, ai. Mas deu pra ouvir ou a gente repete? Deu? Boa, Então boa, não show corta de bola. nada, deixa assim. Me perdoaram? deixa. Então tá aqui bom, não foi nada- obrigada. isso aqui não foi nada combinado. Exato. Exatamente. Boa, que mais? Que mais É. que tem aí? Ih, já Fala. perdi a linha de raciocínio agora. Não Boa, perdeu nada, do volta. nômade digital, cara. Eu vou puxar o que eu Puxa. acho, Bela. Você vê se você lembra do que você tava mencionando. Beleza. Mas eu acho, cara, que a depender da carreira da pessoa, né, são pessoas que não tem um comprometimento necessário com o trabalho, sabe? Dependendo da carreira. Existem profissões que são muito singulares e subjetivas, personalíssimas, né? E aí tudo bem. O cara viver de uma forma nômade digital, trabalhar, prestar serviço de qualquer lugar do mundo e tal, depende só dele. Mas eu acho que um ambiente de trabalho, você criar uma cultura, um ambiente 100% digital, home office, você perde muito. Perde muito, na minha opinião. Meu Deus, um jovem de 23 É o que eu acho. falando isso, É o eu que eu amei. É um pouco... Eu amei. O pessoal da minha idade vai bater em mim, mas... O da minha tá batendo em mim também. Eu tô sendo xingada sem arroba no TikTok. Eu fui odiada no TikTok antes de ter TikTok. Tá ótimo. Exato. Eu acho que perde muito, assim, se afastar 100% de um escritório. Acho que eu tenho histórias e, conexões belíssimas que foram criadas dentro do ambiente de escritório, oportunidades que me apareceram dentro de um ambiente de escritório. Então, acho que você optar 100% por ser um nômade digital e trabalhar em uma empresa, num esquema 100% home office, talvez você esteja deixando de lado oportunidades, na minha opinião. De criar laços profundos, de fazer reflexões importantes para a sua vida, de se conectar com pessoas boas, de aprender novas coisas. Então,
Ana, talvez seja uma opinião não tão popular sobre esse tema. Bem-vindo ao time. Eu acho que a minha única pergunta em relação a isso, será que de fato as pessoas não querem ter esse contato? A opção do home office ou nômade nessa situação de você estar debaixo de uma empresa não é para você realmente se afastar dos outros. Pelo menos eu tenho essa percepção de que cada vez mais a gente está querendo ser individualista. A gente quer ir numa academia, mas não quer conversar com ninguém. A gente quer uma aula, mas não quer falar com ninguém. A gente não quer ter experiências sociais de uma certa forma. Então, nesse formato, às vezes as pessoas realmente não querem. Não querem. Não querem. Eu tô querendo desconhecer pessoas, no caso. Além de não conhecer, eu tô querendo desconhecer pessoas. O Instagram me mostra umas coisas, eu falo, eu conheço essa pessoa, eu só não quero conectar mesmo. Me ocorre a pergunta que é, queremos conviver? Acho que a gente não quer conviver. Acho que a gente não quer conviver. Mas eu preciso falar duas coisas. A primeira, o nomadismo digital também é sobre privilégio. Também, concordo muito. Porque você precisa ter alguma capacidade, algum lastro financeiro, você precisa falar um outro idioma, você precisa ter minimamente um repertório e um conhecimento do mundo das coisas, a saber como é que viaja, como é que pega um aeroporto, como é que funciona visto e etc. Então, isso demanda uma formação. Sim. A segunda coisa é que as pessoas subestimam os problemas e os impactos das coisas práticas da vida. Então, o tipo de conexão de internet que você tem, o fuso horário onde você está, a segurança do lugar, o barulho e etc. Então, eu acho que isso é muito pouco considerado por talvez ser um negócio menor. Mas eu queria fazer uma observação dentro disso que vocês estão trazendo, que é, o que é o escritório? O escritório é um agrupamento social. O escritório, assim como a academia, como a igreja, né, são lugares de convivência onde, mais do que uma união de talentos, como o RH adora dizer, tô falando mal pra caramba de RH também, mas porque o RH é sucateado, etc., não tem dinheiro. E, enfim, as empresas precisam entender que pessoas não são despesas, né? Elas são o maior ativo da companhia. Exato. Então, assim, as pessoas, quando a gente fala desse lugar do agrupamento social, antes da gente ter uma reunião de talentos, a gente tem um encontro de traumas, né? Ponto Quando importante. duas pessoas se encontram, antes do talento aparecer, são os traumas que se encontram. São os traumas, verdade. Então, se são os traumas que se encontram, essa conversa fica muito difícil. Porque como é que você, primeiro, reconhece, acolhe, maneja, estabelece uma comunicação? Como é que a gente faz tudo isso entre traumas tão diferentes para cada geração? Porque vocês têm um trauma ambiental que a gente não tem. Vocês têm um trauma político. A gente tem traumas políticos de ditaduras e de guerras que vocês não têm. Então, quando a gente começa a olhar para as feridas coletivas, quando a gente começa a desenhar o que está impresso na gente, a gente começa a entender por que essa conversa fica tão difícil. Então, um escritório é um agrupamento social. Sendo um agrupamento social, ele está submetido às regras sociais, psicológicas, econômicas, políticas, religiosas. Então, um encontro de pessoas num escritório é sobre religião, é sobre política. Porque tá tudo ali, entendem? Tudo então, eu acho que a sua postura é muito polêmica para um moço de 20 anos, mas ela é maravilhosa para uma jovem senhora de 42. Porque a última coisa que eu queria dizer é, este mundo, este planeta chamado Terra, ele é um planeta de duas coisas. De 3 dimensões e da sensorialidade. Quando a gente fala de dimensão, eu tô falando disso. Eu só existo neste planeta, a despeito do que a gente acredite fora daqui. Eu só existo nesse planeta porque eu tenho um corpo. E eu sou submetida às regras deste corpo. Eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que ir ao banheiro. Minimamente eu tenho que dar conta deste funcionamento compulsório. Tá certo? Tá. Em este corpo existindo, sensorialmente, eu tô falando majoritariamente dos 5 sentidos, esses 5 sentidos precisam ser atendidos para criar as conexões. Então, o que a gente precisa entender é que o que o presencial entrega? Esquece escritório. O que é que qualquer coisa presencial entrega? Principalmente produção de hormônio da felicidade. Nossa, concordo demais. Contato físico, contato visual, cheiro.
O próprio campo agindo. Então, se a gente está falando do ponto de vista da física, que tudo é energia, a gente está falando de átomo. Isso é interação energética. E longe de ser abraçadora de árvore, que eu também sou, né? Mas assim, não é o caso aqui agora. Mas quando a gente fala do ponto de vista da matéria, o físico entrega a matéria. E a gente ainda está, talvez, tentando descobrir ou tentando desenvolver um jeito de compensar a sensorialidade no digital. Exato. Quando eu faço esse comentário, assim, de nômade digital, acho que as pessoas estão abrindo mão de fazer, de ter vários benefícios ao ir para o escritório. Eu não acho de forma alguma que as pessoas não têm que ser ouvidas ou que a vontade delas não tem que ser satisfeitas de algum motivo. Eu conheço um caso, Ana, que até me toca pra caramba, assim, de uma conhecida, uma pessoa próxima a mim, que tinha o marido na UTI durante 1 ano e ela tinha acabado de ser contratada pela Bayer. É uma multinacional gigante que todo mundo conhece no setor de químicos, e ela tinha acabado de ser contratada pela Bayer, enfim, estava super pressionada e querendo entregar resultado e tal. O marido dela foi para a UTI, a Bayer abraçou ela conta que passou 1 ano na UTI e infelizmente ela chegou a perder o marido, mas ela tem uma leveza de ter a consciência de que ela passou o último ano com o marido dela ao lado, dando toda a energia que ela conseguia. Hoje ela fala da Bayer de coração cheio, assim, preenchido. É uma evangelizadora da empresa. Você vê a paixão que ela conta sobre a empresa. Chega a me arrepiar. Eu fico toda arrepiada. Chega a me arrepiar. Então eu acho que o home office, claro, traz benefícios. Os colaboradores têm que ser ouvidos. Tem que ser, precisam ser. Eles têm necessidades particulares. Mas é isso. Eu tenho certeza que também ela voltou para o escritório hoje no contexto dela. Hoje ela quer ir para o escritório no contexto dela. Ela quer se conectar com as pessoas. Então, acho que o que a Bayer fez aqui como boa prática para as empresas que estão nos ouvindo, os empreendedores, empresários, é ouvir um colaborador. O que você quer? O que você precisa nesse momento? E esse é um ponto importante, né? Porque a gente tem poucas empresas que, de fato, sentam para escutar o colaborador. Não importa a situação, as empresas, não, tem que vir, tem que fazer, acabou. Não, você pode estar morrendo, não. Tem que fazer da forma que tem que ser e acabou. Então, é também muito complicado, né? Porque a gente quer entender, né, os lados, colocar tudo na mesma caixinha para que funcione da melhor forma possível, para o presencial ser bom, para o home ser bom, para o híbrido, enfim. Mas também tem que ter o lado. Se a empresa não sabe sentar e escutar, não sabe conversar, não sabe ter uma empatia, é muito mais difícil você colocar que o presencial não é só você sentar ali junto com todo mundo. É você gerar relacionamento, é você tomar um café, é você aprender sobre uma área diferente. Mas precisa ter esse sentimento de pertencimento da empresa e que a empresa também vai estar ali com você naquele momento que você precisar. Pois é, mas aí tem 2 coisas e agora é a diretora de RH que vai falar, assim, majoritariamente, né? Enquanto as empresas de fato não entenderem que pessoas não são despesas, elas são o maior ativo da companhia, não vai acontecer, não vai pra frente. Pelo seguinte, Briela, olha só que interessante o que você tá dizendo, né? Tem que ouvir, tem que saber, isso demanda tempo, pessoa qualificada para isso, né? Você não pode estar espremida em 7 reuniões de recrutamento e seleção com um backlog de 712 vagas, que era o que eu tinha na área da saúde. 712 de verdade. Não é, isso não é um número imagético, entende? Você lembra dele até Amado. Eu lembro de muitas coisas, entende? Então, você precisa de pessoas qualificadas, de tempo, portanto, você precisa de estrutura, tá certo? E você precisa de uma coisinha assim, que é vontade. Então, as empresas, elas precisam se perguntar aonde está a prioridade delas. Prioridade é onde você coloca tempo, energia e dinheiro. Não adianta você me dizer, numa empresa, que pessoas são uma prioridade, se você não tem uma liderança sênior de pessoas ali dentro. E se você é uma empresa pequena, se você não tem ninguém olhando pessoas... Não estou falando de departamento pessoal e recrutamento e seleção. Já quero avisar. Não é isso. E aí, o modelo hoje, né, que ainda é o mais vigente na falta de um melhor, é o modelo do Deviures, da década de 90, que vai dividir o RH em centros de expertise e business partners, que vão atender as áreas de negócio como um modelo comercial, né? E vão trazer as demandas para as áreas... Nunca vi esse negócio dar certo. Nunca vi.
Empresa pequena, empresa grande, capital aberto, capital fechado, empresa familiar. Nunca vi esse negócio dar certo. Por uma série de razões. Mas principalmente porque quem vem pra ponta não entende de área técnica. Boa. Promete um monte de coisa, fica botando a culpa na área técnica, porque daí é sempre o chefe do DP que é ruim, né? Eu já fui uma delas, então, não é mesmo? É sempre... e aí promete uma entrega que aqui não é possível, porque se eu tenho literalmente os 712 vagas e eu só tenho 6 pessoas no time, façam as contas. Não fecha. Não fecha. Então, o que me espanta é as empresas reclamarem do efeito de novo, sem olhar para a causa. E sem olhar que é o sucateamento de uma estrutura de recursos humanos que leva àquele problema. Isso. Entendem? Verdade. E nesse meio tempo, né, Ana, por causa disso, existem empresas que adotam uma abordagem muito mais objetiva para isso, que fala, me recorda agora do exemplo do Elon Musk na Tesla, eu acho que na SpaceX. Falou, mude para perto do escritório ou vamos assumir que você se demitiu. É uma abordagem 100% objetiva. Possivelmente ele claramente acredita no trabalho, no valor que o trabalho presencial, mas talvez ele nem se deu ao líder de RH, a liderança de RH da empresa dele, de olhar, analisa o caso a caso. É que esse exemplo é muito fora, né? É muito fora. Do que a realidade. Eu não queria nem começar a falar desse homem, porque aí são 3 episódios falando dele. Mas eu gostei de uma coisa muito que aconteceu, que eu vou falar, vai ser muito controverso agora. Saiu a foto daquela diretora dormindo embaixo da mesa. E ela foi demitida no primeiro corte. Lá da Tesla. Eu não tinha... Tem uma foto da diretora dormindo debaixo porque tinha demanda. E ela foi notícia por causa disso, e depois ela foi notícia porque ela foi demitida no primeiro corte. E aí todo mundo falando, que absurdo, não sei. Eu achei ótimo. Porque eu falei, sabe qual é o problema se ela não tivesse sido demitida? Todo mundo entender que pra você continuar, você tem que dormir debaixo da sua mesa. Nossa, é verdade. Que bom que ela foi demitida pra contar pra todo mundo que nenhum CNPJ vale o AVC do CPF. Boa. Entende? Então, a gente precisa entender que a exaustão e que o burnout, ele sempre tem um CPF além do seu, autorizado por um CNPJ. E aí, a gente não vai falar de burnout hoje, que pode ser, viu? Anota aí, Letícia, Boa, Eric, nós. a Mauri, já estamos botando a Mauri pra anotar tudo. A gente precisa falar de burnout pelo seguinte, o burnout ele é uma doença do ambiente. Entendem? Então, não adianta você só contratar a plataforma de terapia para botar seu funcionário. Se você não resolve o ambiente. Fato. E, geralmente, é quem manda que torna a vida dos outros miserável. E aconteceu isso comigo. Tive burnout e era justamente isso. Trabalhava na empresa há 3 meses, eu tinha 1 mês e meio de banco de horas. Pois é. Que isso. Que linda, né? Foi maravilhoso, Que uma linda. experiência avassaladora. É, uma experiência ótima. O Dr. Drauzio fala uma coisa que eu amo, que é o jovem toma decisão com o corpo, né? Enquanto o corpo aguenta, o jovem decide. Fato. Só que o que ele fala é, essa conta chega. Chega. Essa conta chega. Eu tive um burnout em 2018, então esse assunto eu acho que nessa série, porque não tá fazendo diferença, né? Aí a geração não tá fazendo diferença. Só que a minha geração fala, vocês aguentam pouco, você não sei o quê. Ah, que ótimo. E vocês estão ótimos, né, pessoal, com mais de 40 anos? Todo mundo super bem. Foi esse vídeo que viralizou, né? Foi, exatamente. A pálpebra tremendo, os medicados. Do analgésico ao tarja preta, tá todo mundo ruim. Entendeu? Com o distúrbio do sono. Que gostoso. E, turma, eu acho que agora, movendo para o último bloco, conversamos aqui, debatemos benefícios do home office, malefícios do home office e o que a gente pode tirar disso, assim, para quem está no mercado de trabalho, para um jovem que está nos assistindo, o que a gente acha no meio termo aqui, um lugar de potência que a gente pode construir? Será que é o híbrido lugar de potência, Ana? Qual seria o ideal para vocês? Se eu fosse o gênio da lâmpada com a carta do Papai Noel, o que seria o ideal para vocês? Boa. Desafio, representar aqui uma geração, hein, turma? Sem achar que o presencial é melhor, Miguel, agora, boa, por favor. Exato, agora...
Pô, pois é, essa pergunta, pra mim, na minha opinião, deveria sempre ser feita, Ana. E ela é genial, sabe? Eu acho que sempre que possível, você falou dos desafios que o RH tem, o departamento, e você, na voz de quem tem uma experiência de anos na experiência de RH, sabe melhor que ninguém as dores do setor. Mas acho que as empresas deveriam trabalhar para sempre fazer essa pergunta aos funcionários. O que funcionaria para você? Cara, é algo que está no seu... que você precisa, que é inegociável, sabe? Eu acho que deveria ter uma conversa real. Você colocar o que é negociável para você, Ana, como empresa... representante, para mim negociável é isso, e você tá de cabeça aberta para ouvir o que o jovem também tem é inegociável para ele. Eu acho que se os dois lados tiverem uma maturidade para conversar sobre esse assunto, falar, pô, eu adoraria ficar, no caso de, por exemplo, alguém que tem filhos, né, e se organiza para levar o filho na escola. Gostaria de ficar de home office na quarta, porque um dos grandes prazeres da minha vida é eu levar e buscar meu filho na escola toda quarta e a gente comer juntos depois do trabalho. Eu acho que, pô, que malefício isso teria para a empresa, para a recrutadora? Será que seria tão grande assim? E teria um ganho tão significativo da pessoa falar, se desprender e trabalhar em prol do que você correspondeu a uma pequena expectativa, sabe? Então, acho que se essa conversa existir de maneira honesta, é um mundo muito bom. Mas para isso, os dois lados têm que ter maturidade, não pode ter antiética no meio, gente que quer assumir um novo emprego para ganhar mais dinheiro, conciliar 2, 3 trabalhos, para, enfim, só sugar de uma empresa ao invés de se ver ali gerando valor parte do projeto. E no mundo ideal, eu acho que seria essa conversa de maneira madura, sabe, Ana? Esse seria acho que, para mim, não sei se eu representei minha geração, mas me representei aqui, ao menos. Tá pedindo demais. Próxima. Boa, vamos ver se a Briela dá Próxima. Vai, Próximo Briela, pedido. vai. Bom, tirando o mundo ideal, acho que, no meu ponto de vista, o híbrido é o melhor cenário. O híbrido é o melhor cenário, considerando que o presencial seja mostrado como um ambiente além do escritório. Então, que tem essa conversa, essa inspiração e incentivo também dos colaboradores, essa troca de informação, de você tomar um cafezinho com o outro, de você aprender, de você ter conversas mais rápidas, enfim. Você ter esses ambientes que você possa construir isso, então ter esse diálogo, ter essa informação, e também do home office no aspecto de você poder ter esses pequenos momentos, mas sempre muito aberto. Eu acho que a escuta vai fazer muita diferença para que realmente, tipo assim, poxa, tem problema ficar 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, ir buscar o filho, deixar de buscar, porque, consequentemente, se o colaborador está tão feliz, que nem é o exemplo que você deu da sua amiga, ele, com certeza, ele não vai se importar de fazer um pouco a mais, ele não vai se importar de ficar outro dia, de precisar pegar uma coisa, porque ele é apaixonado pela empresa e ele luta pela empresa tanto quanto a empresa mostra que se importa com ele. Pediu mais. Tá pedindo demais. Vocês não querem a paz mundial, não? Boa. Ai, também, pode. Põe na lista, põe na lista. Pode. Eu quero pedir um pouco de atenção, que eu vou falar bem da minha geração nesse momento, hein? Vixe, Presta Maria, atenção. tem esculacho pra A nós, Letícia lá né? no fundo, até que enfim! Pois Ô, é. Letícia. Ô, Letícia. Eu, Letícia e a Mauri. Não, beleza, Letícia. Somos 3-3. Olha lá, Beleza. eu, Letícia, a Mauri, Beleza, Eric, hein, Briela turma? e Miguel. Tá Boa. ótimo isso aqui. Você tá no meio? Tá híbrido. Tá híbrido. Boa, Mauri. Boa. Ó, eu vou falar bem da minha geração por uma coisa muito específica. Uma pergunta. Quando vocês eram crianças, vocês chegaram a brincar com um brinquedo que é uma caixa de plástico, assim, com vários formatos geométricos em cima e tem as pecinhas pra você encaixar? Sim. Claro. Aí tem a bolinha, o quadradinho, a estrelinha, não sei, vocês brincaram com isso? Sim. O que eu acho que tá acontecendo entre as nossas gerações? Eu sou uma empresa bolinha e fico querendo pegar jovem estrelinha enfiando na bolinha. Entendem? Sim. Eu pego a bolinha e quero encaixar no quadradinho. Bati na mesa. Meu Deus, todo episódio eu vou ter que bater na mesa por alguma razão. Boa. Quadro, Vai bater virar na uma mesa. vai virar uma marca. E aí, pra mim, por que eu vou falar bem da minha geração agora? Porque tem um agrupamento de responsabilidade e risco que vocês não enxergam. Risco tributário, risco financeiro,
Risco reputacional. A responsabilidade em relação às famílias que trabalham na minha empresa. Então, tem um volume de responsabilidade que vocês ainda não enxergam. E às vezes eu sinto que para vocês é tudo muito fácil. É que vocês são traumatizados, Ana. Também. Por também viver num país que tem a organização estrutural que tem. Claro, então veja entendo. como nada é separado. Aham. Nada existe sozinho. Então, a minha geração tem um lugar de vir de uma geração que é um pós-guerra, que precisou muito valorizar o trabalho, que o trabalho se tornou muito central. E aí, se a gente fosse falar dos Estados Unidos, até da ética protestante, etc., o Brasil está se tornando um país evangélico. E para quem lê Max Weber e a ética protestante, o espírito do capitalismo, vai entender melhor como é que o capitalismo também se funda na estrutura protestante de valorização do trabalho, porque o católico vai valorizar a pobreza, né? Então, você se desapegar dos bens materiais. E o que o protestante vai dizer? Trabalhar é bom, dinheiro é bom, é assim que a gente muda o mundo. E aí a gente se vincula e se compromissa com o trabalho. Isso é religioso. Isso chega no Brasil muito depois dos Estados Unidos, porque a nossa colonização foi majoritariamente católica. Tudo bem? A hora que você entende isso, você entende que o agrupamento de risco e responsabilidade é muito grande. Então, muitas vezes, a minha geração quer fazer algumas coisas, mas não dá. Não dá porque tem os impostos para pagar, não dá porque tem, enfim, uma série de coisas. Muito bem. Isto posto, para mim, o meio do caminho é: se eu sou uma empresa, estrelinha, bolinha, quadradinho, eu preciso procurar ou a estrelinha, ou a bolinha, ou o quadradinho. O que quer dizer isso? Eu preciso procurar profissionais com um contexto que caibam no meu contexto. Se o meu contexto é presencial, eu preciso achar os dispostos para o presencial. Eu não preciso convencer quem quer remoto. Vocês entendem isso? Porque a hora que eu bater o pé no presencial e eu parar de encontrar gente boa que é presencial, não dá até ter que dar. Eu vou ter que mudar. Então, a realidade e a necessidade, ela se impõe. A gente precisa parar de ficar tentando encaixar estrelinha na bolinha. E minimamente procurar compatibilidades. Para mim, esse é o meio do caminho. Boa. Que não, enfim, não desdiz o que vocês disseram, né? Não Mas é um desconsidera passo o que você... É um passo antes. É um passo antes, entende? Esperar a necessidade bater na porta. Que torna tudo mais fácil. Porque é processo histórico. Não adianta. E aí, o que me deixa muito feliz é ver vocês fundando as empresas de vocês. Que ótimo. Porque daí vocês vão achar as estrelinhas que cabem na estrelinha de vocês. Verdade. É igual você falou, né, Ana? A gente vai herdar quanto que a gente vai herdar? 73 trilhões de dólares nos próximos 3 anos nos Estados Unidos. O dinheiro vai ser de vocês. Acabou. Em algum momento. Ponto. Verdade. E a gente vai morrer. O que a minha geração... Olha que coisa doida. O que a minha geração não entendeu é que não adianta ficar brigando com vocês. A gente já morre. Vocês é que vão ficar, gente. E aí eu vou falar uma coisa que vai ser muito polêmica, tomara que viralize muito. Tem gente da minha geração e de geração anterior que tem que esperar morrer. Não vai mudar. Não adianta tentar convencer. É redução de danos. Entende? E é a vida que segue, gente. É a vida que segue. Vocês vão fazer muito melhor. Desculpa pelo planeta escangalhado, mas... Mesmo adendo que é super interessante é que, assim, dos líderes que eu tive, os únicos que realmente olharam para a geração e entenderam a situação e trouxeram isso de uma forma melhor, mesmo que às vezes o ambiente de forma total não podia trazer isso, eram mães. Porque elas... mas aí a gente começa um episódio novo aqui, gente! Mauri, quem convidou essa menina? Pelo amor de Deus! É isso, Briela. É isso, Briela. É exatamente isso. Porque a maternidade, ela vai contar pra gente muitas coisas. Muitas necessidades. Principalmente quando a gente fala de um país que tem 5,5 milhões de crianças sem o pai na certidão. Exato. E aí os homens com mais de 40 anos que reclamam dos jovens, eu queria saber se eles estão parando para refletir sobre a paternidade deles. Sobre os pais que são amigos deles e abandonam as mulheres e as crianças.
Porque os pais que também estão com o nome na certidão não estão cumprindo nem as obrigações financeiras, nem as educacionais, nem as pedagógicas, muito menos as emocionais. E aí reclama que o jovem não presta? Quem não presta é a gente que abandona. Então, mãe que fica, com certeza ela vai errar em algum momento. Mas é ela que fica. Entende? Então é ela que sabe. Boa. Muito boa reflexão, turma. Estamos caminhando aqui pro finalzinho do nosso episódio. Pô, anota aí, mais um episódio de mãe. Boa, exato. E aí, Ana, sobre o que você falou, me surgiu uma dúvida, Gabriela. Vê se você concorda comigo. A gente sabe o valor que tem a diversidade para o ambiente de trabalho. Tem estudos aí que mostram que isso se traduz em resultado financeiro, inclusive, não só cumpre o papel social de uma empresa, de representar a sociedade, na teoria ao menos, mas que isso se traduz também em resultado financeiro positivo. Não vale a pena trazer uma estrelinha para uma bolinha, será? Eu acho que vale super a pena se a bolinha não achar ridículo o fato de que a estrelinha tá querendo fazer academia às 10 horas da manhã. Porque tem candidato que diz, obrigada por essa oportunidade, mas esse horário conflita com o meu horário da academia. E as pessoas dentro e as pessoas dentro da empresa dão risada. Mas é isso, Miguel, não importa. Se aquela pessoa tá dizendo que aquilo para ela é importante, aquilo para ela é importante. Tá ponto. Bom, tá bom. Não interessa. Isso, para minha geração, é inimaginável. E quando você fala dos inegociáveis, é isso. A minha geração acha os inegociáveis de vocês ridículos. Mas vocês sempre precisaram, né? Cortar tudo. Mas pra mim, o grande lance é um grande ressentimento. Porque eu também queria poder bater o pé pra fazer academia às 10 horas da manhã. Eu queria ter essa coragem. Eu queria ter essa oportunidade. Como assim você ousa fazer isso e eu não? Então é muito sobre um ressentimento e talvez uma inveja. E entende? Agora eu não tô mais na idade pra fazer isso. É isso! Como assim você ousa não aderir ao pacto de sofrimento que eu sustentei até hoje pra construir esta nação? Entende? Um monte de comentário no vídeo que viralizou. O jovem não quer família. O jovem não quer melhorar a vida. Aí eu botei ontem lá na aula. Eu quero andar de Uber, ter um pet e uma samambaia. Isso tá muito bom. Talvez esteja muito bom. E problema da pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. Se eu não quero essa vida. Se você não quer andar de Uber, ter um pet e uma samambaia, não tenha. Faz a vida que você quer. Exato. Entende? Então essa noção de que vocês são desertores, de que vocês estão abandonando o pacto de sofrimento, pra mim é isso que tá no centro de toda a raiva que a minha geração sente de vocês. Animal. Show. Então, turma, muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Espero que essa conversa tenha valido a pena para você tenha se identificado de alguma forma e até entendido um pouco dos conceitos que existem por trás disso tudo, trabalho presencial versus home office. Então, turma, fiquem atentos nessa minissérie, vão ter mais episódios e deem um feedback pra gente. Então, o nosso maior objetivo aqui é vocês comentarem. O que vocês acharam, turma, dessa troca aqui? Valeu a pena? Foi legal? Gostaram? Mandem pra gente. Eu tenho mais um pedido. Vai lá, Ana. Manda assim no grupo da família esse link. É verdade, bem lembrado. Olha, vi um negócio aqui. Manda os cortes, manda no grupo da família, deixa lá. E responde pra gente se essa conversa faz sentido. Deixa aí nos comentários. Valeu demais. Tchau.